alegre, amém? Sorrindo, saltando na presença de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29. Nós estamos falando aqui nas quartas-feiras desse tema, sabedoria para vencer, amém? Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado aí, enquanto eu estou brincando aqui, vê se ele está com cara de sábio, ou sabudo, uma pessoa sabuda, não é assim que fala? É, não é? Ou sabichão. Sabichão não, né? É melhor sabudo, né? Irmãos, procura lá no Aurélio lá, que você vai ver que eu não estou falando nenhuma besteira não. Amém? Vamos ler aqui, diz assim o versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Glória a Deus. Acabou, vamos embora para casa, porque Deus está dando essa sabedoria para mim e para você. Amém? Assim como as areias da praia do mar. Quem já foi na praia e gosta de praia? É muito bom, né? Essa sabedoria está disponível para mim e para você. Amém? Então é coisa boa, não é? Vamos acabar por aqui, vamos embora. Amém? Versículo 30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ainda mais sábios do que todos os homens, do que Etã, Esraíta e do que Remã. Aleluia, esses nomes aqui dão um nó. Glória a Deus. Calcol e Darda, filhos de Maol. Olha só, glória a Deus. Tem que ser rápido, né, que aí não engasga. E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios. Olha, 3.000 provérbios, o cara disse, Salomão. E foram os seus cânticos 1.005. Glória a Deus, hein? Quantos cânticos você já compôs? Então profetiza aí para os músicos. Cadê os músicos aí, os adoradores? Em nome de Jesus, você tem esse talento aí, amém? Em nome de Jesus, o cântico novo de Deus no seu coração. Irmãos, essas coisas é de Deus, é para abençoar a nossa vida e o corpo de Cristo. Seus cânticos vão produzir cura, saúde. Amém, gente? Essas coisas é bênção de Deus para nós. Deus é bom. Estou empolgado hoje. Até a meia-noite nós acabamos. Também falou das árvores deste cedro que está no Líbano, até o ísopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Amém? Pode sentar, tomar o seu assento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. É ela que produz vida em nossos corações. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Fala para quem está do teu lado, vão ouvir dizer ao seu respeito. Coisas boas falarão ao seu respeito. Amém, gente? Vão falar que você é abençoado, que você tem vida com Deus, amém? Que você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. São essas coisas que vão falar ao teu respeito. Porque é disso, e é isso que nós devemos manifestar na nossa vida. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para louvor da sua glória, amém? Então quando as pessoas começarem a falar de nós, não vão falar mal, vão falar bem, vão falar das coisas boas da sua vida. Foi o que aconteceu com Salomão aqui. Deus deu a ele essa sabedoria, largueza de coração, entendimento sobre todas as coisas. Ele, no início do seu reinado, nós olhamos para a vida dele, ele tinha condições de fazer qualquer petição ao Senhor, e ele pede sabedoria, e foi essa sabedoria que Deus deu a ele. E nós lemos aqui nesse texto. É uma sabedoria tão grande que todas as pessoas da terra naquela época paravam tudo e desejavam ir ao encontro de Salomão para ouvi-lo falar. Amém? Nome de Jesus. Já parou para pensar nisso? Todo mundo procurar você lá na porta da sua casa, lá no seu condomínio lá. Eu moro aqui no Ideale Pay. Está aqui o Luiz, né? Meu vizinho, parceiro, primo da Juliana aqui. Eu esqueço o nome dela sempre, da companheira aqui, da Daniela, né? Tem mais alguém que mora lá? Não, né? Tem uns irmãos do domingo que moram lá, são meus vizinhos. Todo mundo parar lá na porta lá do Ideale. Pô, cadê o Rogerinho aí? Eu ouvi falar que a sabedoria dele é demais. Eu ouvi falar, irmão, se eu creio que isso vai acontecer, vão bater lá na minha porta. Eu só não tenho tamanho, meu irmão.
Mas se nós tivermos a fé assim, pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, o que a palavra diz? Direis a esta montanha, não é isso? Ergue-te, sai da minha frente, e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, será feito. Então, meu irmão, tudo isso nós geramos por meio da nossa fé. Eu tenho essa fé. Vão parar lá na porta da minha casa e vão querer ouvir dizer a respeito de Jesus. Você está falando de Jesus por aí? Que negócio é esse? Que mistério é esse? Jesus está fazendo tantas coisas assim, tantos milagres. Quero ouvir o que você tem a dizer. O mundo está correndo atrás de boas notícias, sim ou não? Quem tem as boas notícias na boca para falar, irmão? Quem foi alcançado por essa boa notícia do Evangelho? Foi você, amém? Então fala assim, ó, vamos procurar você, para ouvir o que você tem para dizer, abençoado. E aí você vai ter a palavra certa na hora certa. Em Marcos capítulo 3, versículo 11, diz assim que quando os discípulos estavam preocupados, né? Jesus fala para ele, ó, fica tranquilo que quando vocês forem levados diante das autoridades, dos governadores, das pessoas importantes, fica tranquilo que o Espírito Santo vai colocar a palavra certa na sua boca. E Ele vai colocar a palavra certa, vai te inspirar para falar para qualquer pessoa, qualquer autoridade da face da terra, a boa palavra do Evangelho para a tua vida. Amém? Para a vida dessas pessoas também. Você crê nisso? Salomão, ele vive dentro desse contexto onde todo mundo está percorrendo as cidades, as aldeias, e estão indo até ele para procurar entender o que estava dentro do seu coração e qual era essa sabedoria. Existia curiosidade no coração das pessoas a respeito da vida de Salomão. Que tamanha sabedoria era essa? E aí nós vamos olhando para a história dele, alguns feitos nós vamos falar aqui. Os feitos de Salomão foram muito maravilhosos. Um homem sábio, entendido. Primeira causa que ele tem que julgar é quando duas mães, elas têm um filho, estão dormindo no mesmo quarto. Aqui eu estou indo rápido para ganhar tempo, tá bom, gente? As duas crianças estão lá, e aí, de repente, uma das crianças morreu. A primeira causa que ele julga é essa. As duas mães se apresentam com uma criança que estava viva. Quem já ouviu falar dessa história? E se apresentam diante de Salomão, depois que ele faz essa petição. E aí se apresentam para ele, e aí começam a questionar, não, o filho é meu. Aquela que perdeu o filho falava que o filho era dela. Aquela de quem era o filho também questionava e falava, não, o filho é meu, de verdade. E aí, para acabar com a discussão, meu irmão, sabe o que ele fez? Ele falou para os soldados lá do reino dele, falou o seguinte, pega essa criança aí, elas estão brigando, elas não chegam num acordo nunca, alguém está mentindo nessa história. É assim que o negócio, né, assim que a mentira ela é desmascarada, né? Ele pega e fala ali, dá aquela palavra de ordem. Pega essa criança e corta ela no meio. O cara era sábio, gente, ou ele era doido? Hã? Você falaria para alguém cortar uma criança no meio? Não, né? Por isso que nós estamos aqui aprendendo da sabedoria de Deus. Porque se Deus colocar nos seus lábios essa palavra para falar, você vai ter que falar. Você não entendeu. Existem coisas no reino de Deus que são loucura para o mundo, e aquilo também era loucura para as pessoas que estavam naquele lugar. Sim ou não? Você está diante de um rei, um cara que é importante, que é tido como alguém sábio, como aquele que é o sucessor de Davi, o rei que foi aclamado em Israel, um rei valente, que vitorioso nas guerras. De repente tem o seu filho lá no trono, e aí o cara vem julgar a causa e fala para cortar uma criança no meio. Não é muito louco pensar nisso, gente? E aí ele pega e fala, serra a criança no meio, corta ela e dá metade para cada uma das duas loucas que estão aqui. A mãe verdadeira pegou e falou, fica tranquilo, pode dar essa criança para ela, o filho é dela. Porque de fato a mãe que é verdadeira mesmo, ela prefere doar o seu filho, dedicar o seu filho para que ele permaneça vivo. Aí está a sabedoria do homem de Deus, da mulher de Deus. Amém? Porque na verdade Deus vai sempre preservar a vida. Fala para quem está do teu lado, a sabedoria de Deus na nossa vida sempre vai preservar a vida. Amém? É nisso que consiste a sabedoria nesse caso. Amém, gente? A mãe verdadeira, e Salomão tinha essa sabedoria. Aquela que for verdadeira, com certeza vai preservar a vida do seu filho. Ela não vai ser egoísta ao ponto de querer metade do filho morto, que não vai servir para mais nada, não vai nem chorar mais a criança. Morto chora? Não, né? Morto é morto.
só decompõe e cheira mal. Agora, a mãe verdadeira vai desejar que essa criança viva, mesmo que seja longe da sua família, mesmo que seja longe da sua casa. Amém? Então a sabedoria de Salomão está nesses atos. Mas eu queria compartilhar um outro texto, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. O cara escreveu o que, irmãos? 3.000 provérbios. E 1.000 cânticos. Já pensou? 1.005 cânticos. O cara era o cara, hein? Era habilidoso na escrita e na palavra. Sim ou não? Leia comigo rapidinho aqui. Esse capítulo aqui, versículo de número 1, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Fala, hoje vai descer fogo do céu. Amém? Já desceu e vai continuar descendo. E esse fogo vai para a nossa casa com a gente. E consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. O rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000 e de ovelhas, 120.000 de ovelhas, 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, como os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de fronte deles, todo Israel estava em pé, e Salomão santificou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e gordura. Versículo 8. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa 7 dias, e a todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E ao 8º dia celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. Falar, a festa vai ser boa lá na minha casa. Amém? 2 semanas de festa. Glória a Deus. Você vai celebrar bastante. E no dia, versículo 10, e no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas. Fala, alegres e de bom ânimo. Eu vou voltar para minha casa, alegre. Alegre, gente. Fala aí, que aí você fala, você vai ficar alegre. Alegre e de bom ânimo. Amém? Vou voltar para casa assim hoje. Deixou, de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Até aqui por enquanto. Geralmente quando nós falamos dessa referência bíblica, nós vamos direto lá para o versículo 14, não é isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a face, eu ouvirei, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, não é isso? Não é esse texto aí? Famoso, não é? Então é justamente a respeito da oração que eu quero falar. Salomão, ele foi diferente porque desde o princípio ele busca em Deus qual que era a direção para o seu reinado. Ele busca no Senhor ter toda a sua dependência naquilo que o Senhor desejaria para a vida dele. Sabedoria para vencer é justamente compreendermos que viver uma vida mais simples do que a gente pensa é que faz toda a diferença na nossa história. Porque o próprio Jesus nos ensina a respeito disso. Jesus disse que se nós quisermos viver a bênção de Deus, um pouquinho ali antes da oração do Pai Nosso, Ele dá o recado e a receita para a gente. Se nós tivermos alguma petição para a nossa vida, para conduzir a nossa vida, vamos entrar lá no nosso quarto, no nosso lugar secreto, vamos pedir ao Senhor, apresentar as nossas petições, porque Ele que nos vê em secreto nos recompensará publicamente. Amém? Então nós olhamos que para viver uma vida vitoriosa, porque o tema é justamente isso, a sabedoria para viver vitórias. Amém? Você vai ser daqui abençoado, vitorioso, bem-sucedido.
Amém? O tema dessa mensagem é o seguinte: você nasceu, fala para quem está do teu lado, você nasceu para arrebentar na vida. Poderia falar o caminho do sucesso, amém? O tema seria o caminho do sucesso, mas fica muito bonitinho. Você nasceu, nós nascemos para arrebentar na vida, e era o plano de Deus para a vida de Salomão, e Deus falou: olha, do seu trono, Davi, eu vou levantar um rei, que será diferente na face da terra, amém? E no teu trono não vai faltar sucessor. Era a promessa de Deus para Davi, sim ou não? Glória a Deus por isso. Então existia essa palavra de Deus liberada diretamente para a vida de Salomão. Ele era aquele que foi escolhido por Deus, foi gerado para ser esse rei diferente na face da terra e fazer grandiosos feitos. O grandioso feito que ele faz está justamente nesse momento em que ele eles erguem o templo, que era a direção de Deus para o povo de Israel, era o desejo do seu pai, não teve a oportunidade de edificar a casa para o Senhor. Ele constrói ali o lugar de adoração, onde o povo iria se reunir para adorar ao Senhor. Ele tem essa oportunidade, e nesse momento ele está ali consagrando aquele seu grandioso feito, no cumprimento da vontade de Deus para a vida do seu pai. Amém? Davi desejou edificar um lugar onde as pessoas iriam se reunir para buscar a face do Senhor, iriam buscar a presença de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus para a sua vida. E nós estamos aqui hoje, porque esse lugar foi edificado justamente para essa finalidade, buscarmos sabedoria, entendimento, conhecimento da verdade de Deus, para conduzir a nossa vida e levar o perdido a ser achado pelo Senhor. Amém? Nesse momento nós olhamos para a vida de Salomão, e ele está vivendo esse grandioso feito de realizar o desejo do coração que era do seu pai. Momento maravilhoso, sim ou não? Momento maravilhoso de olhar para a vida dele e falar: puxa vida, meu pai foi lembrado e foi exaltado pelo Senhor em todas as suas batalhas. Deus esteve com ele, mas aquele que era o sonho dele ele não pôde edificar. Mas agora o Senhor dá a oportunidade dele, para ele edificar aquele lugar e consagrar aquele lugar ao Senhor. Irmãos, quando nós decidimos no nosso coração consagrar a nossa vida e viver em serviço daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, a glória do Senhor vai sempre se manifestar na nossa existência. Você crê nisso? O que isso tem a ver comigo hoje? Tem muitas coisas a ver comigo e com você. No primeiro versículo nós olhamos para direção de Deus para a vida dele, não é isso? Olha só, acabando Salomão de orar, ele começa pedindo sabedoria ao Senhor, e Deus dá sabedoria para julgar os povos. Mas para todos os feitos de Salomão, se você for olhar vários deles, não tenho tempo para falar, ele sempre busca colocar a sua vida diante do Senhor. Ele não age na força do seu entendimento, do seu braço. E o segredo para vivermos uma vida vitoriosa é buscar em Deus qual que é o caminho que Ele deseja para mim e para você. Toda a sabedoria de Salomão consiste nisso, sempre em buscar a sabedoria de Deus. Em Provérbios você vai vendo Salomão falar muitas vezes a esse respeito, a respeito da sabedoria. Ele fala para os homens não se estribarem no seu próprio pensamento, guardarem o seu coração, de viver na dependência dessa busca pela presença do Senhor e para a direção do Senhor. Amém? Em Eclesiastes você vai vendo ele lá no final da sua trajetória, falando que ele viu muitas coisas na face da terra, e agora no final da vida dele, avançado em idade, ele começa a falar que muitas coisas que ele viu, que ele fez, e ele viu os homens repetirem e fazerem, tudo era fruto da vaidade do homem. Então nós estamos falando de um homem que viveu a vida intensamente, mas no capítulo 12 de Eclesiastes, se vocês puderem colocar para mim o versículo 13 e o 14, ele fala a respeito do temor a Deus. E nós estamos vivendo numa era num tempo em que as pessoas estão vivendo sem temor a Deus. Não existe mais limite para as pessoas. E se nós quisermos viver uma vida abençoada, vitoriosa, irmãos, precisamos ter limites para a nossa própria vida. Amém? Olha só, versículo 13. Esse é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus, o temor a Deus. Guarda os seus mandamentos.
porque isso é todo o dever do homem. Versículo 14, olha, isso que é importante. Porque Deus há de trazer juízo, justiça a toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós olhamos para a vida desse homem, no final da sua caminhada, da sua trajetória, trazendo esse princípio para a nossa vida. Se você quer viver uma vida vitoriosa, uma vida cheia da sabedoria, da direção de Deus para a tua existência, guarda o temor do Senhor no seu coração. Isso já foi falado aqui nas últimas semanas, mas por que nós estamos falando aqui? Deus está falando que Ele vai trazer juízo todas as coisas, sejam elas boas ou sejam elas más, amém? E é isso que Ele olha. Vivi a minha vida inteira, muitas coisas que eu vivi foi vaidade. Talvez Ele está dizendo dentro do seu coração, com essa palavra, Ele está falando a respeito dele mesmo. Muitas coisas eu vacilei na vida porque eu não vigiei, eu não coloquei limites para mim mesmo. Quer viver uma vida abençoada, irmãos? Quer viver uma vida diferente dos homens da terra nesse tempo? Viver diferente mesmo, como eu brinquei, das pessoas baterem na sua porta e procurarem conselhos do Senhor ao teu respeito, e buscar em você o favor de Deus, buscar em você uma palavra para conduzirem as suas vidas, para tomarem suas decisões. É dessa maneira que nós devemos viver, colocando limites para a nossa vida. Irmãos, nós olhamos para a vida de Salomão e o coração dele está cheio desse questionamento no final da sua existência. O livro de Eclesiastes vai tratar muito a respeito disso. Ele fala da vaidade do homem, da luta desenfreada em percorrer muitas coisas, e ele tem a revelação de que as coisas melhores é se alegrar com a mulher da sua mocidade, ser fiel a ela, comer, desfrutar das coisas boas da vida. Ele começa a trazer esse entendimento para a gente. Não tenho tempo para falar a respeito disso, mas ele está falando, olha, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quando nós, homens que estamos aqui, não colocamos limites diante das provações e tentações que vêm todos os dias da nossa vida, nós estamos, meu irmão, dando passos largos para viver no erro e no pecado. Porque o homem ou mulher, dentro da sua trajetória aqui na vida, meu irmão, se não vigiarmos e dermos ocasião ao inimigo, ele vai vir, meu irmão, e vai tragar a nossa vida. Essa é a grande verdade. Você quer viver abençoado, bem sucedido? Vigia, fala para quem está do teu lado, coloca limites para a sua vida, porque se nós não colocarmos limites para a nossa vida, temos que saber que, não colocando limites, as consequências serão sérias, as consequências serão terríveis. Primeiro ponto dessa mensagem é isso, colocar limite para a nossa vida, amém? Glória a Deus, porque Deus vai trazer juízo, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más, amém? No final da vida dele, um homem que começou muito bem, mas você vai olhar lá no final da vida dele, irmão, ele dá umas atrapalhadas na caminhada dele, e agora no final ele fala, eu tenho certeza que Deus vai trazer juízo, aquilo que eu vivi da maneira boa, mas aquilo também que eu vivi de uma maneira errada. Quer ser abençoado, quer viver bem sucedido, estabeleça limites para a sua vida, amém? Eu não estou falando aqui, parece que eu só trago o cajado, né? Estou falando para te abençoar. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que nós estamos sendo seduzidos a todo tempo, a toda hora, sim ou não? Você é seduzido no quê? Nos negócios, quando existe uma facilidade para ganhar um a mais, para ganhar um extra, não sei porque eu estou indo por esse caminho, mas vamos lá. Muitas vezes nós somos seduzidos na hora que fechar o negócio, e aí tem a oportunidade de tirar um proveito, e aí você faz vista grossa. Você acha que Deus não vê? O que tiver que vir a mais para a tua vida, virar da bênção, da bondade do Senhor para a tua vida, Ele vê você, vê o que você necessita, o que você precisa. Nós não precisamos dar um jeitinho para viver e desfrutar da bênção de Deus, irmãos. Deus cuida de nós, e é dessa forma que nós devemos viver, amém? Em nome de Jesus. Poderia falar muitas outras coisas a respeito do jeitinho brasileiro de ser. Vamos cortar um caminho, vamos por um atalho. Irmão, atalho vai sempre levar a gente para um caminho mais longo, porque voltar do ponto de partida e começar no trajeto certo é que é mais difícil, porque você já perdeu tempo, e o tempo, meu irmão, é um recurso que ele não volta mais. Quando você perde, acabou, meu irmão. Se você perdeu um ano da sua vida, perdeu 2 anos da sua vida, não volta mais.
Amém? E depois não adianta olhar para a palavra que Salomão diz, lá em Eclesiastes capítulo 7, se eu não me engano, versículo 10, que não é sábio dizer que os tempos do passado foram melhores do que hoje. Fala para quem está do teu lado, não é sábio dizer essas coisas, que o ano de 2012 e o ano de 2010 foi um tempo bom. Talvez você até ganhava mais, talvez você até vivia de uma forma diferente, mas o tempo bom é agora para a minha vida e para a tua vida, e ele já chegou, ele é agora, é o nosso presente, é esse momento, que você está tendo a oportunidade, meu irmão, de acertar a sua vida, colocá-la no prumo, colocá-la na mão de Jesus e viver daqui para frente abençoado. O tempo melhor para a tua vida é agora, não é o tempo do passado. Você tem aliança com Deus? Então, meu irmão, você vai desfrutar dos melhores dias da sua vida, ainda que as oportunidades tenham passado de você. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira. Deus não abre mão de você e você vai viver tempos melhores para a sua existência, porque Ele é soberano sobre a nossa vida. Amém? Agora, nós precisamos viver assim, com limites na nossa vida. Aquilo que está fora, meu irmão, aquilo que de alguma forma é uma facilidade no teu caminho, tira fora do teu caminho, tira dos teus olhos. O Senhor Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, arranca fora, não é isso? Porque é melhor você entrar manco, coxo, cego, do que não entrar no reino. Quem quer entrar no reino? Irmão, eu quero entrar no reino. O que te faz pecar diante dos teus olhos, tira da tua visão. Muda a tua visão. Se você tem caminhado por lugares que tem te levado a pecar, você tem pisado em lugares que tem te feito caminhar para o pecado, muda a direção desse caminho, é isso que ele está dizendo. Tira do teu caminho, não passa mais por lá. Não sei para quem é essa palavra. Amém? Mas ela está sendo liberada na tua vida. Se você tem uma mão, de repente, sei lá, né, irmão? Uma mão leve. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Eu quero ir para o céu, amém? Você quer ir para o céu? Então para com essas coisas que é tudo tranqueiro, vai te levar para o inferno. Amém? A bênção de Deus, a vitória de Deus vem quando a gente vive na santidade. E santidade, meu irmão, é um dia de cada vez. Amém? Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. E estou lutando desenfreadamente até meia-noite de hoje, para amanhã acordar melhor. Amém? É assim a nossa vida. Amanhã quando você acordar, você vai sair, vai pegar o metrô, 6 horas da manhã, vai ter um abençoado lá, te apertando tanto, ouvindo uns funk, só Jesus, ouvindo umas coisas que é uma tranqueira, que vai te fazer pecar, irmão. Aí você põe o seu fone, ouve um louvor e fala, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Você não vai pecar, amém? Todos os dias nós vivemos assim, irmãos. Hoje é meia-noite, até a hora de eu dormir, eu vou lutar ali, orar ainda, buscar Deus, hoje, amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Amém? E me ajuda a tirar do meu caminho aquilo que me faz pecar. Porque na nossa força humana, nós não conseguimos vencer o pecado. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos convence do caminho do pecado. E essa é a verdadeira conversão do coração do homem. Amém? Deus quer o seu coração. Amém? Puro, limpo, verdadeiro diante dele. Glória a Deus. Vamos lá, segundo ponto. Versículo de número 3. Esteja em acordo, em concordância com Deus. Versículo 3 diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, falam, o fogo já desceu aqui. Amém? A glória do Senhor já desceu sobre esse lugar. Amém? Vai continuar descendo todos os dias. O que diz aqui? O fogo e a glória do Senhor sobre a casa. Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. E adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Esteja em acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para a nossa vida. Amém? Estar em acordo muitas vezes, irmãos, é viver em prostração, em rendição à glória de Deus, que acompanha a nossa vida todos os dias. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, amém? E muitas vezes, irmãos, a nossa carne grita por algumas coisas. Ou é só comigo isso? Nós estamos desesperadamente querendo a nossa vontade, e a impressão que dá é que Deus
Quando ele fala desse texto, é quando a gente fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ela nunca chega. Não é só com você, comigo também. Eu nunca vejo ela, nunca consigo enxergar. Sabe quando eu estou desesperado, que eu quero viver a vontade dele, e aí eu vejo a minha vontade prevalecendo, a oportunidade de viver a minha vontade, aí eu quero correr para viver a minha vontade, sim ou não? É a carne gritando, não é? Você está querendo viver aquilo, viver aquela conquista, viver aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, que é o fim de muitas coisas, sim ou não? Aí a gente sempre vai percorrer um caminho para dar um jeito de viver a nossa vontade, porque ela está perto ali, sim ou não? Está perto de você abraçar. Estar de acordo é saber que, mesmo que eu desesperadamente corro para viver a minha vontade, eu olho o meu olhar para a cruz, como foi falado no domingo, eu renuncio à minha vontade e falo, Jesus, me ajuda a permanecer de pé amanhã, porque eu quero viver o cumprimento da sua vontade. Então eu estou de acordo com a sua vontade, eu me rendo à sua vontade, porque eu sei que o meu dia de amanhã será diferente. Amanhã eu vou acordar diferente, amanhã eu vou levantar diferente, e eu sei que no final do dia terá a minha vitória, porque eu estou renunciando à minha, e estou olhando para o Senhor, e olhar para o Senhor me leva a viver plenamente a sua vontade. E aí, meu irmão, não há dor, não há sofrimento, não há desespero, há alegria, há gozo, há choro sim, mas choro de alegria, porque Deus está manifestando na minha vida e na sua, a vontade dele boa, agradável e perfeita. Você crê nisso? Está de acordo, em concordância. E quem é casado aqui sabe, meu irmão, eu estou orando com a minha esposa, 40 dias. Irmão, quando a gente entra dentro do quarto, a glória de Deus desce. Amém? Você que é casado aqui, em nome de Jesus, experimente viver em concordância com o Senhor e chame Ele para esse momento de oração com a tua esposa, para algumas coisas da sua vida. Eu quero declarar na sua vida isso, e eu tenho certeza que Deus fará coisas grandiosas, maravilhosas na sua existência. Meu irmão, no nome de Jesus, se existe desacordo em algum aspecto do teu coração, dos teus anseios, chame a tua esposa, entra lá no teu quarto e vá buscar a presença do Senhor. Existirá chuva de testemunhos na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você às vezes está orando uma coisa, ela está orando outra, chame o Senhor e chame a sua esposa para estar de acordo naquilo que você está pedindo. Entre num acordo e você vai desfrutar da bondade do Senhor para os seus dias. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Se Deus está falando aqui essa noite, amém? Eu sou doidinho assim, mas Deus me usa, amém? Glória a Deus. É porque às vezes não existe concordância. Se não existe, Deus está falando, filho, eu quero te abençoar na concordância, lá com a tua esposa. Não adianta você querer ir para um caminho e ela querer ir para outro. Não adianta você desejar algumas coisas e o meu desejo é diferente para vocês. Busquem na minha palavra e eu terei resposta, direção para a tua vida. É profundo isso, meu irmão, no nome de Jesus. Mudança na sua história de vida, na sua trajetória, no nome de Jesus, virá para a tua vida por conta dessa oração em concordância. Você crê nisso? No nome de Jesus. O diabo rouba o nosso tempo, meu irmão, colocando um monte de tranqueiro no nosso caminho, muito do sentimento egoísta dentro de um coração de um e do outro. Amém? Renuncia o egoísmo, coloca diante do Senhor e fala, Senhor, meu eu está aqui agora. Agora não é mais eu, não é mais a minha esposa. Agora é o Senhor instruindo a gente para qual é a tua vontade. Amém? Você crê nisso? Não é sabedoria para vencer, meu irmão? Sabedoria está nisso. Amém? Renunciar à minha vontade também. Então eu coloco ela diante do Senhor, a minha esposa coloca diante do Senhor, e nós estamos lá. Senhor, qual que é a tua direção? Qual que é a tua vontade? Para onde o Senhor deseja nos levar? Onde o Senhor deseja nos guiar? Amém? E é dessa maneira, meu irmão, que nós vamos viver dias melhores, tempos melhores para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Porque na minha vontade, na sua, nós só fazemos atrapalhada. Ah, mas você está falando para os casados. Você que é solteiro, peraí, meu irmão. Tem a Trindade do teu lado, amém? Entra lá no teu quarto também e busca no Senhor. Senhor, eu estou aqui, está o Senhor, Jesus e o Espírito Santo. Nós somos maioria, amém? Glória a Deus. Vamos chegar aqui que o negócio está ruim, Jesus. Está ruim, não estou aguentando não. A pressão está demais. Mas eu estou aqui abrindo meu coração para o Senhor. E eu sei que o Senhor me vê, eu sei que o Senhor me ouve. Eu quero viver na minha vontade. Mas eu renuncio ela e eu sei que o Senhor vai me dar a graça para viver amanhã um dia intenso na tua vontade. Amém? Nome de Jesus. Não é porque você não é casado que você não tem a oportunidade de estar em concordância com o Espírito Santo de Deus. Amém?
Eles se prostraram e se renderam nessa atitude. Se você olhar para o livro de Ana, lá no capítulo, se eu não me engano, primeiro ou segundo, não lembro agora, ela tem o filho, Samuel, amém? E ela foi lá oferecer o filho e entregar o filho como sacrifício. Se você olhar ali, algumas bíblias vai traduzir bem claro isso no versículo, se eu não me engano, é 28, no final. Só para você entender, eu estou indo para o final aqui. A criança, irmãos, adorou o Senhor. Em algumas versões, Samuel, ainda uma criança, um bebezinho, nasceu com o propósito de ser um profeta na nação de Israel. Amém? Se prostra diante do Senhor no momento da consagração dele. Amém? Rendição, humildade diante do Senhor. Quando a carga é pesada, quando as situações elas saem do nosso controle, quando a minha vontade quer prevalecer, eu me rendo como essa criança e coloco o meu coração diante do Senhor. Amém? Meu irmão, no nome de Jesus existe algo maravilhoso nesse momento de rendição da nossa vontade. Estou frisando isso aqui, não estava nem programado para falar disso. Mas quando nós rendemos a nossa vida e o nosso coração, irmão, nós levantamos abençoados para viver um tempo diferente na nossa existência. E eu profetizo isso na sua vida. Você crê nisso? Terceiro ponto, já estou terminando. Generosidade. Versículo 4 e 5 diz assim: e o rei e todo o povo ofereciam sacrifício perante o Senhor. O rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000. E de ovelhas, 22.000 bois. De ovelhas, 120.000. O rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Amém? Generosidade é algo que vai te levar a viver uma vida diferente. Abençoado nessa terra. Existia uma direção de Deus na consagração daquele lugar. E existia a ordem de Deus dessa grande festa acontecer. Amém? Quando nós falamos de festa, num casamento, por exemplo, alguém tem que pagar a conta, sim ou não? É o noivo ou é o pai da noiva? Nós vamos olhar para a Bíblia e ver sempre que todas as pessoas que se dirigem para oferecer um holocausto, elas pegam daquilo que é delas e oferecem à casa do Senhor e consagram diante do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo dias aqui de um desafio muito grande, sim ou não? E Deus está olhando para a generosidade do nosso coração. Ele pode levantar muita gente, pode levantar pessoas que tem feito isso. Eu diria para vocês que Ele tem feito isso, pessoas que nem congregam aqui. Não congregam aqui. E abençoa esse lugar. Verdade? Você e eu congregamos aqui. E Deus quer olhar para o nosso coração generoso. Eu não estou falando aqui, não vou entrar num aspecto da oferta não. Mas quando nós temos um entendimento aberto a respeito dessa generosidade, para um evento, para aquilo que vai acontecer, para aquilo que nós estamos caminhando, irmãos, nosso coração rendido ao Senhor, trará gozo, alegria para toda a congregação, para toda a comunidade. Salomão, ele dá daquilo que ele tem, ele vai lá, meu irmão, ele semeia para que aquela grande festa pudesse acontecer. Ninguém vai roubar a alegria do nosso coração. Você crê nisso? Porque Deus é poderoso para prover para os seus filhos a condição para vivermos celebrando a vitória que Ele tem para cada um de nós. Agora nós precisamos estar com o nosso coração aberto para isso. Salomão, ele entende que ele tem que colocar nas mãos do Senhor, entregar aquilo que ele possuía como uma oferta de sacrifício, de gratidão, de louvor ao Senhor. Ele já tinha orado, já tinha estabelecido esse tempo de estar em concordância. Agora ele está abrindo o seu coração com os seus recursos, falando: essa festa fica por minha conta. Eu profetizo na tua vida. A festa desse lugar, a vitória desse lugar, está por nossa conta. Amém? Você está entendendo aí ou não? A festa desse lugar, meu irmão, no nome de Jesus, Deus pode levantar quem for de fora, quem não, meu irmão, Deus é Deus, mas a festa Ele quer que fique por nossa conta. Então você pode levantar suas mãos e falar: Senhor, eu vou pagar essa festa.
Se você vai pagar uma grande festa, irmão, significa que você vai ter muito, em abundância. Em nome de Jesus, está entendendo aí? Generosidade é isso, eu terei tanto, porque meu irmão vai ficar tranquilo, vou pagar uma festa, 2 festas, todo ano vou dar uma festa, amém? Em nome de Jesus, Deus tem coisas maravilhosas, grandiosas para a nossa vida. Tudo que nós dividimos no reino, meu irmão, tudo que nós colocarmos no reino, não é subtração da nossa vida, amém? É o acréscimo que Deus vai estar trazendo para a nossa vida todos os dias. Amém? Você crê nisso? Então esteja com o coração aberto para ser generoso, dadivoso, aquele que semeia, aquele que abençoa, aquele que olha para a necessidade e supre. Deus nos tem chamado para isso. Amém? Em nome de Jesus. Para finalizar, tenha compromisso com a igreja que você está. Amém? Ter compromisso, se envolver com a igreja, se envolver com as coisas do reino, se envolver com a necessidade da igreja, se envolver naquilo que são os trabalhos, se envolver naquilo que nós estamos vivendo aqui. Irmãos, existem situações em que os anos vão passando e nós não vamos dando muita importância para alguns aspectos da igreja, porque naturalmente nós acomodamos em algum momento da nossa caminhada. Se envolver aqui é no sentido de fazer, de colocar a mão na massa mesmo. Acabou esse tempo, irmãos. Precisamos se envolver na ação prática do Evangelho, do ID do Senhor Jesus. E nós não precisamos muitas vezes nem sair daqui de onde nós estamos, sabia? Que nós podemos fazer essa obra aqui agora. Podemos ser instrumento de Deus no ambiente da igreja, naquilo que nós estamos idealizando, naquilo que nós queremos fazer, nos projetos que a igreja tem se colocado à disposição, tem se envolvido. Podemos ser esse instrumento na vida de tantas pessoas. Irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Segunda-feira estive aqui na oração, uma bênção, mas ali no corredor eu dei um abraço numa irmã, um abraço. Foi restaurador para a vida dela. Hoje eu cheguei aqui, dei um abraço numa irmã, foi restaurador para a vida dela. Se envolver é isso, entende? Se envolver é olhar para a minha volta e falar, puxa vida, tem alguém que está precisando de um abraço. Tem alguém que está precisando da minha atenção, tem alguém que está precisando do meu tempo, do meu ombro. Se envolver nesse sentido. Você quer viver bênçãos? Quer viver a vitória, não quer? Eu quero viver isso. Mas existem pessoas que estão à nossa volta que também precisam da vitória. E a vitória da pessoa que está do teu lado é um abraço, meu e seu. É uma atitude de externar compaixão, amor, cuidado. Se envolver com a igreja é isso. Amém? Tem pessoas que precisam de um abraço hoje aqui. Algumas foram abraçadas, outras não. Deus quer usar você para essas coisas simples. Amém? Sabedoria para vencer, quer ser uma igreja vitoriosa, uma igreja unida. Amém? Porque nós nos unimos com o nosso grupo. Aí fica fácil. Não é verdade? Existe outro grupo, irmão. Una as suas forças do seu grupo com o do outro grupo. E aquilo que é fracionado se tornará um. Vencer é isso. Uma igreja dividida, ela não prospera. O reino dividido, ele não prospera. Certo? Agora, a igreja unida, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão. Você pode se colocar de pé aí? O pastor não estava muito inspirado hoje, não. Irmãos, ir a um lar, fazer uma visita, muda a vida de muita gente. Amém? Rapidinho, olha para mim aqui. Fui num lar, o camarada tinha sido amputado. E aí, no meio da reunião, ele falou assim para mim: pastor, será que Deus pode usar um homem pela metade? Você acredita que Deus pode usar um homem pela metade ou não? Essa palavra aqui é para despertar a gente. Eu disse para ele: Deus pode usar um homem pela metade.
Deus pode usar um homem pela metade, como você acabou de dizer. Mas um homem pela metade que se entrega por inteiro ao reino de Deus e à vontade do Senhor. Irmãos, no nome de Jesus, eu não sei, existem alguns dons que Deus dá para a igreja, para ser usado na igreja. Talvez eu tenha sido um instrumento aqui, não vou me colocar na condição de profeta, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala que a gente vai pregar aqui, dá até vergonha de nós mesmos. Mas existe o Espírito Santo de Deus que impulsiona a vida de Deus em nós. Muitos de nós estamos vivendo uma vida pela metade com o Senhor e com o reino de Deus, no comprometimento com o reino de Deus. Vamos parar com isso, irmãos. Deus quer a gente por inteiro, servindo. Deus quer a gente por inteiro, vivendo a bondade dEle, vivendo o favor dEle, o cuidado dEle, na vida do âmbito da igreja, das pessoas que aqui estão, daquelas que estão precisando de Jesus, amém? Deus pode usar um homem pela metade, amputado, um homem sem perna, sem braço, Deus pode. Mas muitos de nós estamos inteiros, irmãos, e não estamos nem na metade sendo usados por Deus como Ele quer. Coloque os seus talentos, aquilo que Deus tem te dado ao serviço do reino, no propósito de salvar pessoas, de alcançar gente, ser útil para alguém. É diferente, irmãos, é isso que Deus está nos chamando. Eu não quero simplesmente ser usado pela metade, eu quero ser usado por inteiro por Ele. Agora fica difícil, meu irmão, porque Deus, Ele não usa um homem inteiro que se entrega pela metade. Talvez é para você pensar e refletir mesmo. Nós podemos sempre ir um pouquinho mais longe, irmãos. Sabedoria para vencer. Queremos vencer, sim ou não? Nós vamos chegar no final sozinho. Eu quero chegar com alguém comigo lá. Amém? Eu quero que você seja comigo. Eu quero que você desfrute dessa minha vitória. Que a gente faça uma festa no versículo 10, não é isso? Eles celebraram, voltaram alegre para casa, cheio de bom ânimo. Eu quero que você saia daqui de bom ânimo, alegre, feliz, despertado pelo Senhor para chegar no fim, celebrando a vida com o Senhor, olhando para quem está do teu lado e vendo, sabe, pessoas que você levou para o reino. Em nome de Jesus, faça assim com as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos aqui nessa noite, abençoando o teu povo, declarando a tua palavra, Senhor. Somos abençoados, somos homens e mulheres cheios do teu Espírito. Vamos tirar do nosso caminho tudo aquilo que nos leva, Senhor, a perder os limites da nossa vida, que também não nos permite viver em acordo à tua vontade. Renunciamos a nossa para viver a sua. Entregamos aqui no teu altar, Senhor, nessa noite, sabendo que o Senhor, ó Deus, tem desejo de despertar em nosso coração a generosidade para levarmos pessoas a festejar e o teu reino a celebrar a bondade do Senhor. E acima de tudo, Pai, queremos viver uma igreja, Pai, dias como uma igreja que se envolve, que é comprometida, Pai, ó Deus, em servir no teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos que o Senhor, ó Deus, nos use pela metade, mas queremos, ó Deus, entregar a nossa vida por inteira para o Senhor. Em nome de Jesus, o nosso coração seja inteiro, totalmente do Senhor. Que nós possamos voltar para nossa casa, não como aquele jovem pai rico, abastado, cheio de bênçãos, Pai, cheio de tantas coisas, que se aproximou diante do Senhor e disse: Senhor, tenho feito tudo que agora eu posso fazer para herdar a vida eterna, Senhor. O Senhor disse para ele, Senhor, para ele ir vender tudo e dar para os pobres. E ele saiu da sua presença triste, abatido. Não, Senhor, em nome de Jesus, nada do que nós temos ou que possuímos vai gerar tristeza em nosso coração por um sentimento egoísta, mas nós vamos, ó Pai, celebrar a vida com aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Não são as coisas desse mundo que nós buscamos, mas é o teu reino, Pai, é viver e desfrutar do teu reino. E para isso o Senhor deseja usar os nossos talentos, os nossos dons a serviço do Senhor. Queremos ser usados por inteiro, Pai, na dispensação do teu reino, no nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus. Você entendeu esse final dessa mensagem? Irmãos, Salomão, no final da vida dele, ele pesa, e o último versículo que ele escreve: Deus vai trazer juízo a todas as coisas boas e as coisas más.
Será que nós estamos perdendo o nosso tempo e sendo usado pela metade? Uma vez que Deus deseja usar a nossa vida por inteiro, é para você pensar nisso. Ele quer usar você por inteiro. Em nome de Jesus. Deus abençoe.